Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom que disponibiliza para você bônus em dobro no seu depósito e é muito fácil para você garantir e resgatar com o Godoy 1x o seu bônus em dobro. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o download da 1xBet, fazer o seu depósito e aí você insere o nosso cupom que é Godoy 1x. Vai depositar 100, vai retornar 200. Vai depositar 200, vai retornar 400 com o XBet com o nosso cupom. Você pode aproveitar a rodada de amanhã, que tem jogo ainda pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Botafogo. 1xBet, link na descrição desse vídeo. Bom, galera, tivemos a coletiva de imprensa do Marcos Braz, do vice-presidente de futebol Marcos Braz. Só que já me corrigindo, não foi a coletiva de imprensa do vice-presidente de futebol Marcos Braz. Foi da outra versão do Marcos Braz. Pois então, galera, o Flamengo acabou convocando jornalistas para participarem da coletiva. O canal não foi, porque o canal não é idiota. Não estamos lá para ser plateia de ninguém. Afinal de contas, como fomos respeitados já em algumas outras ocasiões, e as mais recentes, estávamos ali, mas não podíamos perguntar. Não somos trouxas de gastar de transporte, caro o transporte para Vargem Grande, para ir lá e ficar de plateia, levantando o bracinho e tendo a pergunta recusada. Então, né, com o mínimo de dignidade, não vamos lá fazer papel de palhaço. Mas o Marcos Braz esteve lá presente e respondeu algumas questões. A primeira delas, vocês têm que se atentar. Existe uma grande dificuldade para nós entendermos, porque existe esse conflito. O que é o Marcos Braz vice-presidente de futebol e o que é o Marcos Braz vereador? Quando ele está como vereador e quando ele está como vice-presidente de futebol. E quando ele está falando como vereador e quando ele está falando como vice-presidente de futebol. Antes de iniciar a coletiva de imprensa, os jornalistas presentes eles foram informados pela assessoria do clube de que o Marcos Braz não falaria nada que tivesse relação ao Flamengo. Contratação, reforço, disputa da decisão da Copa do Brasil, resultados ruins, Sampaoli. Nenhum tema que fosse direcionado ao vice-presidente de futebol do Flamengo, como tivesse como tema Flamengo, seria respondido. Ou seja, quem estava sentado ali era o vereador. Backdrop, aquelas imagens que ficam atrás, né, naquele painel que fica atrás do entrevistado, que tem as marcas, as fornecedoras, os patrocinadores, não estavam presentes. Era uma parede em branco. Ou seja, o Flamengo abriu a sua estrutura física para o vereador Marcos Braz estar presente na coletiva e dar ali a sua versão. Então, tivemos hoje a coletiva do vereador Marcos Braz e amanhã teremos a coletiva do Leandro, que é o torcedor que acabou participando dessa briga com o Marcos Braz no shopping. O Marcos Braz dá algumas dessas declarações e uma das mais curiosas que passa é agora, né, esse folclore que acabou criando-se, né, da questão da bocanhada na virilha, a tal da mordida. Curiosamente, de uma forma até conveniente, o Marcos Braz não lembra. Segundo o Marcos Braz, a partir daquele momento e o que acontece ali do chão e a sua mordida, ele não lembra. Uma questão que, obviamente, passa pelas câmeras de segurança do shopping e ali, num depoimento oficial, não ali, ele não quis dizer ali, ele não lembrou. Convenientemente, ele esqueceu da mordida na virilha, né? Vamos passar por algumas respostas aqui do Marcos Braz. Entre elas, tem uma que ela é muito curiosa. É só para você ter a ideia, eu falo com você que fez campanha pro Marcos Braz, a irresponsabilidade que você fez. O Marcos Braz, quando ele acaba justificando a sua ausência, a gente vê o quanto o Marcos Braz ele não está apto, né, a de fato estar na Câmara, estar representando, no caso, né, a população do Rio de Janeiro. Ah, não, a gente pode estar lá ou não, eu achei que... Ele fala umas questões pessoais, que ele não mora com a filha, ele deu mais importância ao passeio com a filha e comprar o seu presente do que estar na Câmara fazendo um voto que havia ali, né, uma emenda sobre o empréstimo do BNDES. Isso aí é para quem fez campanha, utilizando inclusive o Flamengo, que deveria se sentir no mínimo constrangido e envergonhado, né? Mas vamos lá. Resposta do Marcos Braz. Eu jamais fiz uma banana para o torcedor. Estou acostumado ao questionamento, às críticas, para deixar claro que o evento que teve no shopping nada tem a ver com pressão, com questionamento esportivo, de achar que ninguém pode me cobrar. Vocês têm que acreditar em mim. Eu fui ameaçado de morte ao lado da minha filha de 14 anos.
a filha do Marcos Braz, ela acaba sendo um personagem que o Marcos Braz trata o tempo inteiro e usa, né, como o estopim para ele, então, supostamente ter feito ter tomado, né, aquela atitude, a mordida na virilha que, inclusive, ele esqueceu. O Marcos Braz diz que ele é a vítima, abrindo aspas, eu sou vítima, eu sou vítima, eu sou vítima. Eu não tenho vergonha de ser vítima. Eu sou vítima sendo vereador do Rio de Janeiro. Eu sou vítima sendo vice-presidente de futebol do Flamengo. Eu sempre sou xingado. Vocês têm que acreditar em mim. Vocês acham que eu ia querer arrumar problema ao lado da minha filha e das amigas dela? As câmeras do shopping, enfim, terão as melhores respostas. Mas seguindo ainda sobre as respostas do Marcos Braz, eu relatei para o presidente, né, o caso Rodolfo Landim, que é o meu chefe direto, o ocorrido. Não se abordou nenhum tipo de tema ou situação em relação a isso. Que situação seria essa? Uma suposta saída, né? O Marcos Braz ser excluído desse cargo. Então, o Marcos Braz, inclusive, fala e faz planos para 2024. E pelo que tudo indica, apesar de ter algumas reações, algumas pontuais manifestações internas do Flamengo, o Landim seguirá firme e forte com o seu braço direito. Marcos Braz é o braço direito do presidente Rodolfo Landim. Marcos Braz também respondeu, abre aspas, eu vou continuar. Tenho um cargo de confiança dado pelo presidente e eu tenho certeza que vou continuar. Essas são as palavras do Marcos Braz, que, pelo que a gente tem visto, acompanhado esse Flamengo de 2023, é quase uma ameaça. Diante de todos esses problemas que o Flamengo tem, o Marcos Braz dizer, né, em claro e bom tom, eu vou continuar, ou seja, o planejamento de 2024 vai passar por ele, é praticamente uma ameaça do torcedor do Flamengo que está completamente assustado e assim, o Flamengo de 2023, ele roubou do torcedor do Flamengo até o sentimento de raiva. O torcedor do Flamengo não tem nem mais raiva, porque assim, já chegou a um ponto, é fúnebre, é o Flamengo zumbi, né, que vai ali nessa temporada, de 2023, e o Marcos Braz dizer que ele vai continuar e que ele vai planejar o Flamengo de 2024 é praticamente um tom ameaçador, porque assusta a todos os torcedores do Flamengo que têm acompanhado essa várzea que se tornou esse Flamengo de 2023. Pessoal, quem falou foi o vereador. E quem vai precisar falar ainda mais será o próprio Marcos Braz, vereador. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, não esteve presente naquela coletiva. Foi aquela versão daquele que esteve ausente na sua reunião, explicou ali algumas questões. Então o Marcos Braz hoje o Marcos Braz, o que preocupa é, será que no seu ato de morder a virilha do torcedor, ele teve algum problema de concussão, porque ele tá com problema agora de memória? O Marcos Braz não lembrou. Ele foi perguntado por um jornalista o que acontece após, então, esse tal xingamento e ameaça de morte que o Marcos Braz diz que o torcedor proferiu a ele e a sua filha, sempre, né, falando da filha, e a partir daquele momento o Marcos Braz diz que não lembra mais de nada. É evidente que naquele ambiente que foi usado ali o Flamengo, não é o lugar que o Marcos Braz vai relatar o que deve ser feito, né? A verdade. Se é uma questão criminal ou uma questão judicial, vai muito mais à frente. Segundo o próprio Marcos Braz, ele não teme nada, não deve nada e vai prosseguir e vai continuar, seja como vice-presidente de futebol ou seja como vereador. A verdade é que amanhã terá a coletiva do torcedor, do Leandro, teremos mais um relato dessa história, mais um lado dessa história, mas fica uma enorme confusão na cabeça do torcedor do Flamengo. A verdade é que o Marcos Braz ele deve consideração e explicação aos seus dois chefes coletivos. O Marcos Braz ele deve explicação ao povo carioca, ao quem votou nele, né, os 40 mil que votaram nele, e, obviamente a toda cidadania do estado do Rio de Janeiro, ele que é um vereador na Câmara Municipal, então ele deve explicações. E claro, a partir do momento que ele é vice-presidente de futebol do Flamengo, por mais que o cargo seja amador, ele também deve, mas aí no caso não é a uma região, é uma nação, é a torcida do Flamengo.
Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.